Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Marcílio, como vocês sabem, e quero dizer que é uma alegria estar aqui de volta. Tudo bem? Olha só. Período composto por subordinação, orações subordinadas adverbiais. É o assunto de hoje. Conteúdo, nós temos conjunções, orações subordinadas adverbiais, letra de música, construção de Chico Buarque. Objetivos: identificar características dos períodos compostos por subordinação. Analisar elementos da sintaxe do português. Repetindo aqui os objetivos: identificar características dos períodos compostos por subordinação e também analisar elementos da sintaxe do português. E para começar, faço uma pergunta. Você conhece o cantor Chico Buarque? Já ouviu a música Construção? Se não ouviu, eu recomendo. Aqui temos disponibilizado aqui no slide para você acessar e assistir ao vídeo. Ouça e observe a quantidade de comparações que são feitas e o que elas significam na música, tudo bem? Mas vamos considerar aqui o começo aqui, o trecho dessa música aqui, Construção. Eu convido você aqui, observe só o trecho inicial da canção. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o último. Observe só como é uma conjunção subordinativa que expressa uma circunstância de comparação. A letra da música, além desses exemplos, traz outros de orações subordinadas adverbiais comparativas. Veja só, as orações subordinadas adverbiais exercem a função sintática de adjunto adverbial, própria dos advérbios e das locuções adverbiais. Normalmente são introduzidas por conjunções subordinativas e expressam diversas circunstâncias: causa, consequência, comparação, conformidade, concessão, condição, proporção, finalidade e tempo. Essas conjunções não desempenham a função sintática na oração. Entendeu? Essas conjunções não desempenham função sintática na oração. As conjunções e locuções conjuntivas são conectivos, ou seja, são essenciais para que possamos elaborar textos coerentes na concatenação de ideias. Como se fosse ali um encaixe realmente para que você possa construir um texto coesivo, um texto coerente. Então vamos relembrar aqui o que estudamos sobre o período simples e período composto para compreendermos melhor o uso das conjunções. Desculpem. Bom, período composto por subordinação, estruturado por orações que não possuem sentido sozinhas e são sintaticamente dependentes. E a seguir, uma lista com algumas conjunções e as circunstâncias que podem expressar em orações subordinadas. Só relembrando aqui, o período, nós temos aqui o período simples, constituído por apenas um verbo, locução verbal, ou seja, uma oração, e também o período composto, constituído por dois ou mais verbos, ou locuções verbais, ou seja, duas ou mais orações. Então nós temos aqui uma lista com conjunções
subordinativas, causais, condicionais, comparativas. E aqui as circunstâncias que expressam causa, motivo, razão do efeito. Condicionais, aqui a condição. Comparativa, comparação, né? E as principais conjunções aqui no caso de causais é porque, visto que, já que, posto que, uma vez que, desde que, como, né? Um anteposto à comparação principal. E nas condicionais aqui nós temos as principais conjunções: se, caso, contanto que, salvo que, a menos que, desde que. Então vou avançar aqui, né? Tem aqui as comparativas e você pode registrar aí, na medida em que eu avançar os slides, você pode registrar essas informações, tudo bem? Então, passando aqui mais adiante, as concessivas, as consecutivas, as conformativas e aqui as principais conjunções, tudo bem? E temos aqui ainda finais, conjunções subordinativas finais, proporcionais, temporais, e aí as finalidades, né? Que é a finalidade, proporcionalidade, tempo e momento, bem como aqui as suas principais conjunções. Só avançando um pouco mais para considerarmos aqui, então, temos o exemplo, desculpa aí o professor, não está conseguindo pronunciar muito bem, mas espero que vocês entendam. Então vamos lá. Veja um exemplo com o uso de adjunto adverbial em uma oração com período simples, tá? Então pode observar aqui, ó, ela mudará amanhã. Aqui nós temos um período simples. Lembrando que ela é o sujeito da oração, predicado aqui mudará amanhã, e amanhã é um adjunto adverbial. Consegue observar bem aí na tela? Consegue? Então aqui trata-se de um período simples. Tudo bem? Agora vamos para o exemplo do período composto. Veja só. Nós temos aqui a oração principal, ela mudará quando amanhecer. Então observa que quando amanhecer trata-se de uma oração subordinada adverbial. Ok? Aqui trata-se de um período composto. E nós temos aqui o conectivo quando. Conectivo quando. Amanhecer ele é um adjunto adverbial que indica circunstância de tempo. E aí eu quero sugerir a você agora que você faça esse exercício, tudo bem? Na prática, vamos fazer aqui esse exercício para ter a certeza de que você realmente assimilou o que nós abordamos até o exato momento. Ok? Então vamos lá. Achou tão engraçado esse pensamento que se inclinou sobre o muro e pôs-se a rir. De Clarice Lispector. B. E desafiando-a, disse: já que você de fato é uma águia, abra suas asas e voe. Então, Leonardo Boff. Então nós temos aqui, ó, eu peço a você, classifique as orações subordinadas adverbiais destacadas nos períodos abaixo. Então aqui é uma oração subordinadas adverbiais. E o que você vai fazer? Classificar as orações. Tá? Nós temos aqui, ó, as orações subordinadas adverbiais. Então você vai classificar as orações. Tempinho, você pode pausar e aí fazer o exercício. Tudo bem? Ok, então, para ganharmos tempo, vamos lá. Temos aqui, ó, a correção. Achou tão engraçado esse pensamento que se inclinou sobre o muro e pôs-se a rir. Então nós temos aqui uma oração subordinada consecutiva. Percebeu aquela lista de orações que nós temos aí? Oração, os conectivos. Então, já a B é desafiando-a, disse: já que você de fato é uma águia, abra suas asas e voe. Aqui nós temos oração subordinada adverbial causal. Só para conceituar, Chico Buarque de Holanda é um dos mais
aclamados compositores da música popular brasileira. A música Construção, criada em 1971, auge do regime ditatorial no Brasil, traz uma carga de forte crítica social. Uma característica marcante da canção é a construção formal da letra, com o uso das proparoxítonas e dos versos alexandrinos. E aí, olha só, relembrando, palavras proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da palavra. Temos aqui os exemplos: única, último e tímido. Já o verso alexandrino, nós temos o verso constituído por quê? Por 12 sílabas poéticas, também chamado de dodecassílabo. Temos aqui um exemplo. Beijou sua mulher como se fosse a última. Então, separando aqui em sílabas poéticas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí você pode perguntar assim, mas restaram ainda 2 sílabas. Por que está contando apenas 12? Olha só. Lembrando que na escassão silábica, quando você separa as sílabas, poética é diferente da gramática. Tudo bem? Então nós entendemos aqui o seguinte, você vai considerar apenas a última sílaba tônica. E aí você irá contar até a última sílaba tônica, considerando então as sílabas poéticas. Tudo bem? Numa outra oportunidade, comentaremos mais sobre essa questão e sobre a separação de sílabas poéticas. Avançando aqui, o formalismo que marca a música junto com a narrativa do dia de um operário que morre em serviço acaba provocando reflexões sobre a alienação do trabalho, a qual marca o operário como uma máquina destituída de características humanas, servindo apenas para executar ações. Isto posto, em duplas, pesquisem a letra da canção e façam a leitura atentando para os seguintes elementos. Então, olha aí, uma sugestão para você realizar uma atividade e eu gostaria que você levasse esta atividade para a sala de aula, tudo bem? Eu vou vistar o seu caderno, por isso, não se esqueça de realizar aqui essa atividade. Destaque as orações subordinadas adverbiais, relacionem as palavras proparoxítonas utilizadas pelo compositor no fim dos versos e elabore um parágrafo comentando a experiência da dupla ao ter contato com a letra e os significados que ela apresenta ainda na atualidade, considerando seu caráter de crítica social. Então, uma sugestão aí, por favor, realize aí essa atividade, coloque no seu caderno bonitinho aí, pode entrar em contato com o seu colega, nós vamos fazer isso, tudo bem? Caso tenha alguma dificuldade, na oportunidade em sala de aula, nós iremos realizar então juntos esta atividade. Avançando aqui, só para relembrar aqui o que nós aprendemos, nós identificamos características dos períodos compostos por subordinação e também analisamos elementos da sintaxe do português, verificando as características das orações subordinadas adverbiais. Espero que tenha gostado aí da aula de hoje. E só aqui as referências, né? Nós temos aqui esse slide, você pode observar aqui as referências. Nesse próximo slide aqui você tem aqui o link para acessar e assistir ao vídeo da música que nós comentamos aqui na aula de hoje, a música Construção de Chico Buarque. E aqui você tem os slides aqui, tudo bem? Disponível para vocês. Então, forte abraço, conto com vocês aí na próxima aula, tudo bem?
Até mais.